Fala galera, beleza? Aqui com vocês o professor Fábio e eu estou aqui com vocês hoje para trabalharmos o conjunto dos números inteiros, beleza? Vem comigo para nossos estudos. Você me pergunta assim, professor, o que vem a ser o conjunto dos números inteiros? Pela definição, temos que o conjunto dos números inteiros ele é formado por todos os números naturais e seus opostos que não são decimais. A definição me fala que o conjunto dos números inteiros ele é formado pelos números naturais e seus opostos, e esses números eles não são decimais. Número decimal nós não vamos trabalhar nessa aula. Posteriormente vou te mostrar quais são os números decimais, então vamos deixar ele de canto para a gente entender o que vem a ser o conjunto dos números inteiros. De exemplo, eu dou para você aqui o conjunto dos números naturais. Nas aulas anteriores, você pode observar nas aulas anteriores que o conjunto dos números naturais é formado pela letra N, onde essa letra ela corresponde aos números 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente compondo todo o conjunto dos números naturais. Beleza? Da seguinte forma, nós vamos ter os números inteiros fazendo a necessidade do uso desses números naturais. Por quê? Pela definição, nós temos que o conjunto dos números inteiros ele é formado pelos números naturais, onde eu tenho os naturais sendo esses números que estão aqui. Vamos dar uma grifada aqui, né, para vocês. São esses números aqui. Esse é o conjunto dos números naturais, porém acrescentado dos números opostos a eles. Lembrando que o número 0, considerado por muitos autores, ele não corresponde a um número natural. Mas nos nossos estudos vamos tomar esse número 0 sendo um número natural. Tranquilo? Vamos apagar aqui toda a tinta, né? E vamos... Então, como eu falei para vocês, o conjunto dos números inteiros ele é formado pelos números naturais e seus opostos aditivos. O que vem a ser um número oposto? Eu tenho um exemplo aqui que vai definir para você de forma fácil para você entender o que é um número oposto. Se você observar o número 1 aqui, por exemplo, o número 1 pertence ao conjunto dos números naturais. Lembra? Conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, infinitamente. Se o número 1 pertence ao conjunto dos números naturais, né? Lembra? 0, 1, 2 e assim vai. Né? Se o número 1 pertence ao conjunto dos números naturais, qual seria o oposto a ele? O oposto a ele é o mesmo número 1, porém com um sinal negativo, que representa aqui, ó. Então, esse aqui é um número oposto ao meu número 1. Então, o conjunto dos números inteiros fala isso. Formado pelos números naturais e seus opostos. Se os números naturais são infinitos, os opostos dos números naturais também são infinitos. Logo, os números inteiros são formados por números positivos e negativos e tendo como meio o 0. Tranquilo? Então tá aí um exemplo do conjunto dos números inteiros. Se você observar, o 0 é aquilo que faz a separação dos números naturais e os números inteiros, que é o geral. Se tiver alguma dúvida, você deixa aí nos comentários, tranquilo? Eu vou ler essa definição porque ela está aqui, né? Os elementos do conjunto dos números inteiros são os números naturais e seus opostos aditivos e o 0. Então, esse é o conjunto dos números inteiros.
como eu falei para vocês, alguns autores não consideram o zero sendo um número natural. Porém, em nossos estudos posteriores, nós vamos considerar o zero sendo um número natural. Beleza? De curiosidade, essa letra Z, ela vem de Zahl, que significa números em alemão, beleza? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, você vai deixando seu comentário aí, interagindo com a gente nas aulas, beleza? Cada vez mais vamos buscar aperfeiçoar o nosso trabalho. Vamos falar sobre subconjunto. O que vem a ser um subconjunto? Vamos voltar lá nos números naturais. Vamos voltar lá nos números naturais, só para relembrar aqui. Números naturais. Vamos voltar nos números naturais. Lembra que na aula de números naturais eu comentei sobre um asterisco sobre o número aqui? Um exemplo. Eu tenho um número natural n e sobre esse número natural eu tenho aqui um asterisco. Tá meio ruim de escrever porque eu estou escrevendo com o mouse aqui, lembra? Quando nós temos esse asterisco sobre o número, no caso sobre a letra, né? Toda vez que esse asterisco tiver sobre a letra, ele não tem o número zero como participante desse conjunto. Se eu tenho um conjunto de números naturais sendo n, 0, 1, 2, 3, 4 e infinitamente, um subconjunto dos números naturais é o subconjunto n asterisco, porque não possui o zero. Sendo assim, um subconjunto, ele está dentro do conjunto maior, porém com algumas limitações do conjunto geral. Tranquilo? Vamos voltar lá. Então, nós temos aqui, né? Então, os números naturais. Um exemplo. Se eu tenho aqui o meu conjunto Z, o conjunto dos números naturais são subconjuntos de Z. Entendeu? Eu tenho o Z como sendo meu conjunto geral, que possui todos os elementos, e um pequeno conjunto natural, que possui apenas uma parte. É o que fala essas definições. Um exemplo. Eu tenho a letra Z, que você já sabe que é formado pelos conjuntos dos números inteiros, positivos e negativos, né? Tendo o zero como centro. Se eu tenho o Z com esse asterisco, formado por todos os números inteiros, exceto pelo zero. Se eu tenho o Z com essa letrinha, com esse sinalzinho de mais, é formado pelos todos os números inteiros não negativos, que quer dizer o quê? Só os números positivos, inclusive a parte natural. Tá meio ruim aqui, mudar aqui a cor da minha caneta, porque vamos um verde aqui, tá vendo? Lembra? O conjunto dos inteiros são números negativos e positivos. Se eu quero um subconjunto com um sinal de mais, quer dizer o quê? Eu vou pegar apenas os números positivos, e os números positivos são quem? Os números naturais, tá entendido? Qual dúvida você manda um comentário aí. Aqui, nesse Z asterístico e o sinal de positivo quer dizer o quê? Eu tenho apenas os números positivos, porém o zero não participa do conjunto. Outra aqui, eu tenho o Z negativo. Se eu tenho o Z negativo, quer dizer o quê? Eu tenho apenas os números negativos do meu conjunto Z. Entenderam? Tudo isso são subconjuntos. Subconjunto é um conjunto que está dentro de um conjunto maior. Tudo tranquilo? Se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários que eu vou buscar com o maior prazer tirar essa dúvida sua para te auxiliar nos seus estudos. Por quê? Os números inteiros são fundamentais para o seu aprendizagem futuro, entendeu? Se você não conhece as definições dos números inteiros, posteriormente você vai ter problema nos cálculos. Quando a gente chega nas aulas de operações com números inteiros, você vai entender o que eu estou falando, belezinha? Vamos adiantar aqui. Então aqui está um exemplo da reta numérica, né? Vamos falar sobre reta numérica, é uma linha, né? No caso, uma linha horizontal. E essa linha representa a representação geométrica na matemática dos números inteiros
Beleza? Então, tá aqui por esse texto diz o seguinte: os números inteiros podem ser colocados sobre uma reta, então, tá vendo? Tem uma linha horizontal. Para isso, basta marcar um ponto que será disposto o número 0, que seria o centro. Tá vendo? Eu tenho uma linha horizontal, marco o valor 0, que eu chamo de origem, né? E posteriormente eu vou marcando, seguindo uma regra, os outros números, beleza? Sempre da direita para a esquerda, tranquilo? Da direita para a esquerda. Então, beleza. Um exemplo aqui desse meu conjunto aqui, eu tenho uma reta, né? E esse conjunto, eu marquei 1 centímetro. Então, 1 centímetro para cá, 1. 1 centímetro para cá, menos 1. 2 centímetros para cá, 2. 2 centímetros para cá, menos 2. Tá entendido? Então, isso é a reta numérica, onde você vai orientar os números sobre ela. Vamos falar sobre o módulo. O que vem a ser o módulo? De grosso modo, o módulo é a distância do número que você está olhando até o 0. Isso tanto vale para números positivos, como também vale para números negativos. Por exemplo, suponha que eu quero saber qual que é o módulo do número 1. O módulo, sempre ele vai... Vamos pegar um exemplo aqui, o número 2, que já está marcado aqui, né? Suponha, no caso, menos 2, né? Suponha que o menos 2, eu quero saber qual é o módulo de menos 2. O módulo, sempre quando falar sobre módulo, ele vai estar incluído essas duas barrinhas ao lado. Apresentou essas duas barrinhas ao lado de qualquer que seja o número, é considerado como módulo. E o módulo, lembra pela definição que fala o quê? O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é a distância desse número até a origem da reta numérica. Então quer dizer o quê? Se eu tenho o número menos 2, qual é o módulo de menos 2? Qual é a distância de menos 2 até 0? 2. Eu tenho essa distância e essa distância. Então, o módulo de menos 2 é a distância desse número até 0. Portanto, módulo de menos 2 é igual a 2. Tá entendido? Então, veja comigo. Qual é o módulo de 7? Vamos pensar comigo aqui. Qual é o módulo do número 7? Quem respondeu certo? 7. Tudo tranquilo? Caso tenha dúvida, deixa nos comentários e eu vou buscar te auxiliar nessas dúvidas. Tudo tranquilo? Então vamos para frente e seguir. Os conjuntos. Quando a gente conhecer todos os conjuntos numéricos, que em algumas aulas você já vai conhecer esses conjuntos, a gente vai fazer o uso do diagrama de Venn. O diagrama ele serve para te mostrar geometricamente como os números são agrupados. Lembra? Nós começamos a estudar os números naturais e agora estamos estudando os números inteiros. Se você percebe, os números inteiros, ele tem os números naturais dentro dele. Logo, pelo diagrama, quando eu mostrar no próximo slide para você ver, você vai ter essa visão. Eu tenho a visão dos números naturais e os números inteiros vai ficar por cima dos números naturais, porque esses números naturais são subconjuntos dos números inteiros, beleza? Então vamos ver isso. Então tá aí, tá vendo? Aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, eu tenho um conjunto dos números naturais, que são esses números aqui, ó. Quando esses números, eles entram em contato com esses números opostos, aqui, formam o conjunto dos números inteiros. Logo,
o conjunto dos números inteiros, dentro dele tem os números naturais. Compreendido? Seguinte, eu vou deixar para vocês na descrição as aulas sobre números naturais. Caso você ficou com alguma dúvida, dá uma passadinha nas aulas de números naturais e posteriormente volta aqui para as aulas de números inteiros para você ter a compreensão geral o que vem a ser o número inteiro. Eu convido você a participar com a gente nas nossas aulas e ser ativo aqui no canal. Sempre eu vou estar postando aulas, dúvidas para vocês que querem aprender mais sobre matemática. Inicialmente nós estamos com aulas apenas de ensino fundamental, mas posteriormente eu vou ampliar isso de acordo com o canal for crescendo, beleza? Eu convido você a colar com a gente aí, caso seja possível, deixa seu salve, seu comentário, ajuda a fortificar o canal, ajuda a fortificar o trabalho, dá uma passadinha lá no exatas.com e esteja com a gente aí. É nóis, professor Fábio na área. Fica com um abraço para todos vocês. Falou. Fui.